Muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. O Governo e a Renamo assinaram ontem à noite o acordo de cessar-fogo que põe fim à tensão político-militar. Moçambique volta a viver em paz um ano e meio depois de um conflito armado aberto pela Renamo e as forças governamentais. Com avanços e recuos e após 5 horas de conversações, veio o fumo branco do Centro de Conferências Joaquim Chissano. O diálogo entre o Governo da República de Moçambique e o Partido Renamo declaram que foram consensualizados e assinados os seguintes documentos. A. Memorando de entendimento. B. Mecanismos de garantia. C. Termos de referência da equipe militar da observação da cessação das hostilidades militares. Mandatados por Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique, e por Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Djakama, Presidente do Partido Renamo, declaram o cessar das hostilidades militares em todo o território nacional com efeitos imediatos. O acordo de cessar-fogo foi assinado por volta das 21 horas e 30 minutos deste domingo pelas mãos de José Pacheco em representação do governo e Simon Macuian por parte da Renamo. O consenso chega depois de 70 rondas de diálogo político e mais de 18 meses de conflito armado. Deixa lá que este abraço simbolize, de facto... Com o acordo político, o governo e a Renamo asseguram que a paz regressou a Moçambique. Declaro, a bem do povo moçambicano, a cessação total e definitiva das hostilidades militares em todo o território nacional, com efeitos imediatos. Este memorando de entendimento preconiza, entre outros, a necessidade imperativa de cessação imediata, total e definitiva das hostilidades militares ora em curso. Acabamos de assinar a declaração de cessar-fogo, que significa o fim de todas as hostilidades militares. Este é o último documento de compromisso para a paz entre o Partido Renamo e o Governo da República de Moçambique. Anunciamos a partir desta sala que a partir de hoje a paz regressou ao país. O mediador do diálogo político, Lourenço do Rosário, diz que a paz retornou ao país com compromisso do Presidente da República e do líder da Renamo de que não haverá mais ataques militares. Um dos pontos é exatamente que, sendo identificados os elementos que vão compor a mediação e o monitoramento dos observadores internacionais, eles vão monitorar o estacionamento das tropas e depois a definição dos lugares por onde vão ser acantonados as forças residuais da Renamo e naturalmente aquarteladas as forças do governo. O governo agora vai começar a contactar as chancelarias dos países que foram identificados para observação militar e naturalmente eles têm que chegar o mais rapidamente possível. Parece-me a mim que é importante que não haja um contra-choque entre o calendário eleitoral e a monitoria da cessação de hostilidades e o desarmamento da Renamo, que já está aceito no memorando de entendimento. Não foi fácil, como viram hoje, pensava-se que íamos sair daqui logo, começamos às 16 horas, às 17 estaríamos fora e ficamos até às 22, portanto não é fácil, de facto, o papel de mediação, porque é o nosso papel, é tentar encontrar janelas nas partes em que as pessoas as duas delegações não encontram saída. O presidente da Renamo, Afonso Djakama, diz que está satisfeito com a assinatura do acordo de cessar-fogo e promete sair das matas em breve. Djakama diz ainda que está interessado em encontrar-se com o presidente da República, Armando Guebuza, o mais breve possível. Do esconderijo de Gorongosa, Afonso Djakama deu uma conferência de imprensa por telefone esta segunda-feira, onde afirma estar satisfeito com o acordo de paz e pede um encontro com o presidente da República antes da campanha eleitoral. Eu, Afonso Macacho Marceta, muito satisfeito. Eu, Djakama,
Estou muito satisfeito por aquilo que foi conseguido ontem. Embora o acordo tenha demorado, não estou aqui interessado para dizer as razões. Acredito que jornalistas sediados aí em Maputo acompanhavam sempre, procuração, não procuração, que os nossos chefes das equipes podiam assinar ou não, mas envidamos esforços no sentido de fazermos com que o acordo fosse assinado. E foi assinado ontem. Quero agradecer a colaboração de todos os jornalistas aí, nacionais e estrangeiros, e durante 1 ano e meio, a partir de abril do ano passado, o conflito iniciou aqui em Moçambique, sempre acompanharam, reportaram de uma maneira compreensível, posso dizer, falar com a voz viva, com orgulho, que hoje Moçambique já é diferente como estava há 1 mês, ou há 2 anos, ou há 3 meses atrás. Hoje Moçambique já é uma república verdadeira. Hoje já temos forças armadas que são republicanas, isto é, apartidárias, técnicas e profissionais. Hoje já não pode haver nenhuma força política ou partido que deve usar as forças armadas para fins quaisquer. Hoje as forças armadas apenas obedecem à fidelidade à Constituição da República. Eu também estou interessado. Também não sei se será antes da campanha, porque a campanha é já agora, dia 31, inicia essa campanha. Mas há boa vontade do meu lado. De facto, há muita coisa que temos que conversar. Posso confirmar que vai haver esse encontro. Do lado do Presidente da República também existe essa boa vontade. Agora, quando, aonde, não posso dizer hoje. Vou fazer campanha. Se irei inaugurar em Nampula, Sofala, Tete, ou mesmo aí em Maputo. A Frelimo saúda o governo e a Renamo pela postura que assumiram no diálogo político que culminou com a assinatura do acordo de cessar-fogo. O partido no poder destaca o facto do consenso ter sido alcançado sem intervenção de mediadores internacionais. A Frelimo congratula-se por este facto, saúda o governo de Moçambique pela postura assumida em todo este processo, a Renamo por ter compreendido que, como moçambicanos, o único caminho para a resolução dos problemas que nos podem dividir é o diálogo. Para o nosso partido, a Frelimo, o grande vencedor da assinatura da declaração de cessação de hostilidades em algumas zonas do nosso país é o povo moçambicano. Com a assinatura da declaração de cessação de hostilidades em algumas zonas do nosso país, ficou provado mais uma vez que nós, moçambicanos, somos donos do nosso próprio destino e para alcançarmos consensos não precisamos de mediadores externos, como alguns avançavam esta hipótese no início deste diálogo.
Muxungue foi seguramente um dos pontos mais, ou um dos nomes mais pronunciados ao longo deste período de tensão político-militar pelo fato de ser uma das zonas do país mais afetada pela tensão político-militar. A população e comerciantes residentes na zona pedem ao governo e a Renamo que respeitem um acordo político. Apesar do acordo de cessação das hostilidades entre o governo e a Renamo ter sido assinado na noite deste domingo, a circulação rodoviária no troço entre Muxungue-Save continua condicionada a uma coluna militar. Esta é a última coluna que fazia ligação na tarde desta segunda-feira entre a região de Save e a região de Muxungue. A nossa equipa testemunhou esta coluna e os automobilistas estão bastante constrangidos com esta situação, pois são obrigados a permanecer cerca de 24 horas ou em Save ou em Muxungue à espera de uma coluna militar para seguirem as suas viagens. Não, olha, de fato foi bom ter viajado, viajamos tranquilamente, sem problemas nenhuns. É claro que vimos alguns militares durante o troço, não é? Mas quando chegamos eu até estava aflito porque eu vinha um pouco a correr com medo de perder a coluna, porque não sabia que o acordo foi assinado ontem. Quando chega na Machida dizem que o acordo foi assinado ontem e que não havia mais coluna, mas passado um tempo vimos dizer que não, havia coluna de novo. Chego em Açoro, disseram que não, existe coluna, mas quando chegou o Save por volta das 16 horas, deixaram-nos passar sem problema nenhum, não só eu como outros automobilistas, haviam alguns camionistas. Mas quando chegamos no meio, apanhamos alguns militares, disseram que ainda existe coluna, que nós estamos atrasados, até havia indícios de querer nos reter, mas deixaram-nos passar até, viemos tranquilamente, sem problemas. Eu espero que com este acordo assinado a população circule à vontade, tem que haver livre circulação de bens e de pessoas, é o que nós queremos. Assim. Acompanhei que à noite houve acordo de cessar fogo. Então andávamos com toda a expectativa que estamos livres, apesar de haver coluna ainda, mas estávamos a andar livre sem contar com disparo. Queria que esse acordo firmasse para sempre, porque há acordos que fazem num dia, depois desfazem. Então queremos que seja um acordo duradouro. Seguro, mais aliviado, mas é um momento de tensão. Nós foi há pouco tempo que o acordo assinou-se. Sempre viajamos assim, nesse clima de tensão. Viajei com algumas pessoas na zona de Gorongosa que diziam que há 2 meses, 3 meses atrás não era possível encontrar a população a fazer comércio ao longo da via, mas hoje em dia já tu encontras a população a fazer, e eu acho que é um acordo que é benéfico para nós todos. Uma fonte segura do comando das forças governamentais estacionadas em Muxungue garantiu a nossa equipa de reportagem que está à espera apenas de ordens superiores para deixarem de acompanhar militarmente as colunas na ligação entre Save e Muxungue e vice-versa. A partir de Muxungue, com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. Apesar do acordo político, a ligação rodoviária entre Muxungue e Rio Save continua a ser feita em colunas escoltadas pelas forças de defesa e segurança. Contudo, os automobilistas mostram-se mais seguros com a assinatura do acordo de paz. Foi uma das regiões da província de Sofala onde os efeitos da tensão político-militar, ora terminado, se fizeram sentir com maior intensidade. Aliás, foi neste posto administrativo do distrito de Xibabava, província de Sofala, onde tudo começou em abril passado. Os residentes deste posto administrativo saudaram esta segunda-feira o acordo alcançado entre o governo e a Renamo e recordaram com amargura as dificuldades que passaram. Na minha vida eu queria mais, porque você nem cadeira não pode comprar, nem mesa, nem cama, porque você quase vivia com o coração nas mãos, né? A quantidade de qualquer dia vai acontecer, então coisa que você vai comprar vai ficar com o quê? Esses que vivem lá dentro na zona, outros que têm ananás, castanha, outros não vinham aqui por causa de medo, né? Então agora, assim, como ouvimos de que acabou, acho que muitas coisas vão se vender. Essa situação estou sentindo como fosse uma coisa já normal, porque de maneira que nós fugíamos, nós a gente não ficávamos aqui na feira, ficava todo momento com problema, com medo, mas já devido à assinatura do acordo, já sentimos que está quase normal. Fiquei muito prejudicada assim, porque as minhas filhas são aquelas que sofreram no repente. Por isso fiquei muito mal. Sofri as minhas duas filhas, mais um bebê de 2 semanas. Fui estar no hospital da Beira. Por isso fiquei muito mal. Mas agora que assinaram a paz, acho que vai correr tudo bem.
Quando que o garo andar em coluna, a gente não vendemos bem. Só cada qual andar e subir. De qualquer maneira, assim, a gente vendemos bem, porque a quem chega mesmo sendo de noite, compra e quer bazar e vai. É assim mesmo. Fiquei muito contente por se entender, porque é necessário que a gente, nós moçambicanos, ficarmos bem, alguém ficar sem ter medo. Sem nenhuma pessoa que venha ameaçar o outro, sem com o pensamento de pensar que um dia desse é de fugir para no mato. A nossa equipa de reportagem percorreu cerca de 50 quilômetros desde Muxungue até a região de Saf e pelo caminho encontramos algumas pessoas que estão a tentar retornar às suas casas, ainda que de forma tímida. São pessoas que nos últimos tempos andaram fugitivas das suas casas, temendo a tensão política militar. Ainda neste troço encontramos algumas pessoas já a reabilitarem as suas barracas que ao longo dos últimos tempos comercializavam diversos tipos de produtos. Vamos ver o sentimento do mesmo em relação a este acordo de paz ora assinado entre o governo e a RNAM. Está para uma banca para começar a vender, por causa que está a pensar para já não ter que problema, não é isso? Os homens das Forças Armadas e Defesa de Moçambique saem à festa, não apenas pelo término da tensão político-militar que se vive ou que se viveu no país, é que o Ministro da Defesa Nacional lançou esta segunda-feira a comemoração dos 50 anos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que terá lugar no próximo dia 25. Agostinho Mondlane diz que o evento será marcado por diversas atividades exibidas pelos militares. Falando esta segunda-feira em Maputo, Agostinho Mondlane disse que as comemorações vão decorrer em todas as províncias e distritos, obedecendo à programação local. No estrangeiro, as atividades de celebração das bodas de ouro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique serão coordenadas pelas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique. Tanto ao nível central como ao nível local, teremos como atividades comemorativas debates televisivos e radiofónicos, palestras nas unidades militares, instituições de ensino e comunidades, atividades culturais, recreativas e desportivas, feira de saúde, exibição de filmes de curta e longa metragem nas unidades militares, instituições de ensino e comunidades. Um dos pontos mais altos das comemorações centrais terá lugar no Estádio Nacional do Zimpeto, onde haverá, entre várias atividades, desfiles e um show aéreo das Forças Aéreas de Moçambique. Haverá show naval e aéreo, sessão de gala, deposição de coroa de flores, atividades comemorativas centrais no Estádio Nacional do Zimpeto. E estas atividades no Estádio Nacional do Zimpeto consistirão essencialmente de um desfile, incluindo crianças, artistas, atletas e militares. Show aéreo exibido pela Força Aérea de Moçambique, lançamento de paraquedistas, ginástica massiva, dança guerreira. As cerimônias centrais vão envolver cerca de 600 crianças para a ginástica massiva, mais de 500 artistas militares para a sessão de gala e cerca de 2.000 efetivos para o desfile militar. Em repouso vão os deputados. A Assembleia da República reuniu-se hoje pela última vez em sessão ordinária na presente legislatura. A Presidente do Parlamento, Verónica Macamo, diz que os deputados terminam os trabalhos com o sentimento da missão cumprida. 5 anos depois de terem reunido pela primeira vez, os 250 deputados eleitos nas legislativas de outubro de 2009 cumpriram esta segunda-feira o último dia oficial de trabalhos ordinários. Trata-se de um mandato que, para além da legislação comum, decidiu sobre a estabilidade do país, tendo em conta a aprovação da lei eleitoral e da lei da amnistia. Foi também nesta legislatura que a revisão do Código Penal e a aprovação da lei da probidade pública avançaram. A Casa do Povo apreciou um total de 400 proposições legislativas. Deste universo de proposituras legislativas, designadamente promos legais, 20,5% provieram da Comissão Permanente, 42,5% das comissões especializadas, 5,65% das bancadas parlamentares, 2,5% dos gabinetes parlamentares, 27,5% do Conselho de Ministros,
1,25% da Presidência da República. Verônica Macamo lança ainda os desafios aos futuros deputados. Referimos concretamente à necessidade de continuar a consolidar a iniciativa de lei por parte da Assembleia da República, aumentar a capacidade de fiscalização da ação governativa, capacitar os deputados, sobretudo em áreas estratégicas da vida política, econômica e social, por exemplo, em matérias de monitoria de gestão, exploração de recursos naturais e de responsabilidade corporativa das empresas. Consolidar a interação com os órgãos de soberania, por exemplo, com o Tribunal Administrativo, sobre como escrutinar melhor as contas do Estado face aos novos desafios. A sessão desta segunda-feira foi solene e contou com a presença de membros do governo, do corpo diplomático, órgãos do aparelho do Estado, entre outros. Os deputados vão agora dedicar-se à campanha eleitoral. Destes, alguns poderão regressar na próxima legislatura e outros já sabem que não têm lugar. A bancada parlamentar da Frelimo diz que a legislatura foi produtiva e que a Assembleia da República cumpriu com seu papel. Com a sensação de haver cumprido, caminhamos para o término da presente sessão ordinária, afirmando com orgulho que a bancada da Frelimo tudo fez para o cumprimento integral da missão que o povo lhe incumbiu no exercício da função legislativa e fiscalizadora da Assembleia da República. Excelências, ao longo do quinquênio e na sessão que está prestes a findar, tivemos uma interação profícua e salutar com as organizações da sociedade civil, debatendo em diversos fóruns assuntos importantes para informar o processo legislativo. Deste exercício, saiu reforçar o papel da sociedade civil no processo de formulação e implementação de políticas públicas em resposta à abertura do nosso Estado, à participação de todos os segmentos da sociedade na tomada de decisão. Vimos ainda as confissões religiosas mais unidas e comprometidas com a paz social e a consolidação da democracia. Saudamos esta colaboração e disponibilidade para juntos encontrarmos os melhores caminhos e as melhores soluções para os problemas que preocupam a sociedade moçambicana e esperamos que assim possamos continuar. A Renamo, por sua vez, critica a intolerância política e o desempenho do governo durante os últimos anos. Estamos prestes a terminar esta nona sessão ordinária que marca o derradeiro momento do nosso mandato da 7ª legislatura. Uma legislatura marcada por alegrias e sorrisos, por lágrimas e tristezas, por grandes desafios e apostas. Marcada, mais uma vez, pela intolerância dos que detêm o poder, criando instabilidade no seio dos moçambicanos. Ao longo destes quase 5 anos, interagimos com o governo do dia em perguntas ao governo, informações, na apreciação de propostas e projetos de lei de resolução, na apreciação das contas gerais do Estado. Trouxemos para o debate os grandes problemas que apunhetam a maioria do povo moçambicano. Contribuímos com propostas concretas nos debates em torno das propostas e projetos de lei, mesmo sabendo que o governo do dia e a bancada da dita maioria não as acolheriam, pois é convicção certa de que tudo que vem da oposição não presta. Já a bancada do MTM centrou o seu discurso final em ações de campanha eleitoral e críticas ao governo, dando uma nota negativa ao seu desempenho. O chefe do Estado, na sua interação anual com a Assembleia da República, desenvolveu a sua visão sobre a administração da coisa pública, das políticas da sua governação, das infraestruturas em zonas não produtivas, dos 7 milhões sob gestão dos conselhos consultivos designados sem envolvimento de outras tendências sociopolítico-econômico, criando assim a discriminação no acesso destes fundos. Nesta
abordagem profunda sobre o estado do Sistema Nacional de Saúde, pois é sabido como os nossos concidadãos são atendidos e tratados nos hospitais públicos.